Olá, amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o seu canal financeiro e atendendo a inúmeros pedidos de muitos colegas, eu vou começar a falar com os senhores sobre uma carteira a qual eu vou montar do zero, aplicando todos os conceitos que eu tenho aprendido sobre antifragilidade, regodicidade, os métodos do Roxo, né, na medida do possível, e do Taleb e demais pensadores com o viés antifrágil. Então, a princípio, o nome da carteira do quadro seria Investindo do Zero de modo antifrágil. Não está definido o nome ainda do quadro, até porque, enfim, é uma coisa, um projeto novo, mas é possível que mude também para algo que possa dar um impacto maior. Então, se você é novo aqui no canal, gostaria de compartilhar, de ter acesso a mais conteúdo, eu já vou deixar o convite para conhecer o grupo do Telegram na descrição, e lá você pode também fazer a sua sugestão de qual nome eu poderia dar para uma carteira montada do zero aí, usando essa ótica de investimentos. Bom, então sem mais delongas, vamos lá. Algumas observações se fazem necessário. A ideia de criar uma carteira do zero, né? Mostrando como eu faria os meus investimentos se tivesse aquela quantidade de dinheiro, não é de modo algum inovadora, né? Já cito o exemplo do colega Williams Scarpim, que tem um canal pessoal dele, vai passar na tela, no momento não me recordo exatamente o nome, mas ele tem um quadro similar e vários indivíduos aí youtubers têm quadros semelhantes aí nos seus próprios canais. Já falo isso para dizer, copiou. Não copiei a ideia de ninguém, até porque se fosse assim a gente não faria nada na vida, porque quase tudo já foi feito por alguém. Mas enfim, estou citando isso para fazer esse disclaimer, né, essa observação. Apesar disso aí que eu falei, né, a carteira, por exemplo, do William tem uma lógica que ele segue lá, que ele explica, beleza, e eu vou usar alguns conceitos, alguns se aproximam do que ele fala, outros divergem, né, porque é normal isso, né, cada cabeça é uma sentença, cada estudo leva você para uma direção. Isso não quer dizer de modo algum que o método dele ou de outras pessoas sejam errados e o meu certo, né? Ou vice-versa. Apenas são abordagens diferentes. Tá? Por isso, não se assuste se você ver alguns pontos discrepantes entre a carteira que eu vou apresentar e carteiras de outras pessoas. Bom, além disso, tenho vídeos aí sobre a declaração de imposto de renda, outros vídeos auxiliares, como o uso de algumas plataformas, que vão ficar aí na playlist deste novo quadro do canal. Então, à medida que forem surgindo dúvidas, eu posso fazer atualizações desses vídeos, mas de um modo geral já vai ter algum conteúdo inicial, além desse vídeo, com justamente esses outros vídeos que eu já tinha produzido e que podem esclarecer alguns pontos. Tá bom? Prosseguindo nas observações, eu vou usar uma conta pessoal minha, na corretora que eu escolhi, que eu vou falar ao longo desse vídeo. Vou usar dinheiro meu e eu vou fazer isso para demonstrar que eu creio no que eu estou fazendo. Não estou sendo patrocinado, essa carteira não está sendo paga por nenhuma corretora, nem tem intenção de ser. A corretora que eu usei, eu vou explicar justamente por que eu escolhi, não tem nenhuma finalidade, nem vínculo, etc. e tal. E para deixar isso bem claro, não são recomendações de compra, né? A gente tem que falar isso aí porque tem aquelas questões da CVM, etc. e tal, e eu vou comprar eu mesmo os ativos. Então, você precisa também fazer seus estudos, suas análises. Então, saiba disso se você for acompanhar esse quadro aqui no canal. Então, eu estou começando de uma conta zerada, estou transferindo os meus investimentos para uma outra corretora. Quem acompanha o canal já sabe qual é. Justamente porque eu vou manter estratégias diferenciadas com a outra parte do meu capital, a maior parte do meu capital, como eu falei, né? Eu acredito em diversificação e com um capital maior eu tenho acesso a investir no exterior, ouro, etc. e tal, que com um percentual de dinheiro que eu me propus a montar essa carteira fica inviável. Então, não dá para fazer tudo o que eu estou fazendo na maior parte do meu capital apenas com o capital que eu reservei para montar essa carteira. Então, resolvi não só por isso deixar o saldo nessa corretora que eu vou mostrar livre, para mostrar a evolução do zero, como também
porque essas outras estratégias demandam aí uma plataforma um pouco mais sustentável, que funcione melhor. Então já vai também esse aviso que se você tem outra corretora ou usa outra corretora, basta adaptar a sua estratégia, né? As corretoras que eu usei, tanto e contas que eu usei, foram as escolhas pessoais, mas elas não excluem a sua escolha pessoal. Então vamos lá. Primeiro vamos falar dos objetivos. O público-alvo da carteira, capital mensal, né, o dinheiro que eu vou investir todos os meses. Os ativos que vão compor a carteira, lógico que inicialmente, depois a gente pode colocar mais ou menos ativos. A estratégia Barbell, explicar o que é, basicamente. Qual a corretora de valores que eu escolhi, o que vou utilizar. E a conta digital, né, para a gente ter descontos em taxas. Então, principais objetivos aí é transmitir noções básicas ao público inteiramente leigo sobre os ativos, né, para que cada uma pessoa em particular possa tomar suas próprias decisões. Então, quando eu falo leigo, é leigo mesmo. A ideia é pegar na mão, você não sabe nada, vamos abrir conta na corretora, vamos ver como faz o TED, vamos ver como coloca o código, essas coisas básicas que, embora hajam vídeos na internet, às vezes me parece muito impessoal e dificulta um pouco para as pessoas que não têm noção nenhuma, né? Eu vejo que tem poucos conteúdos ligados a isso especificamente. Então, do zero, para você saber também ter as rédeas da sua vida financeira e poder tomar suas próprias decisões, né? O operacional, enfim. Vai montar uma carteira de modo que ela possua ergodicidade, isso é um conceito aí difundido pelo Taleb, mas em termos leigos é a capacidade de resistir à ruína, ou seja, é uma carteira que eu montaria e que se eu vivesse 1000 vezes eu montaria do mesmo jeito, porque ainda que ela não tenha senhora rentabilidade, eu não teria o risco de perder tudo, de sofrer uma grande queda na minha carteira e ficar esperando o tempo para recuperar. Bom, então o mais importante é não perder, né? Alguns pensadores falam, não perder do que ganhar. É uma carteira que o indivíduo estaria disposto a carregar por toda a sua vida, e repito, até se vivesse mais de uma vida faria do mesmo jeito, fazendo aportes pequenos e regulares, que é um dos grandes segredos, se você compra aos poucos, e sempre a frequência com que você faz os aportes e o tamanho deles ajuda você a ter um preço médio melhor. Se você faz aporte grande sua carteira, você corre risco de o mercado vir contra você e você ficar segurando uma posição pesada, né, levando prejuízo. Então, portes pequenos e regulares seria uma abordagem básica. Ela é focada, a carteira, na proteção em detrimento da rentabilidade. Então, já vou falar aqui. Se você não espere aqui neste quadro e Bruno vá ficar falando, minha carteira rendeu tanto no mês. Não interessa. Isso não tem a ver com antifragilidade, não tem a ver com estratégia Barbell, não tem a ver com o Taleb, beleza? Não que isso não seja importante, mas isso não é o mais importante. O mais importante é não falir, é não perder muito. Ganhar é uma consequência de você estar exposto ao mercado livre da ruína. Então não é minha intenção ficar falando, minha carteira rendeu tanto. Se você acha isso legal, já vou dizendo que não vai rolar isso aqui. Eventualmente a gente pode ver isso, mas não é o principal objetivo da carteira. Prosseguindo, ela será abordada de forma simples, com o capital mais reduzido possível, para ser replicável por todos. Então, se você é daqueles que gosta da linguagem difícil, do jargão, do termo em inglês, não vai gostar desse quadro, porque como eu estou tentando ser popular, eu vou falar a língua do popular. Então, muitas vezes as expressões que eu vou ser usadas, elas podem soar estranhas para ouvidos mais estudados. Então, saiba disso, você que for ver esses vídeos. E o capital é reduzido, óbvio, mas você pode adaptar. Se tiver mais dinheiro do que eu estou colocando aqui, você pode adaptar. Como eu disse, estou botando uma quantidade específica, até porque eu vou manter meus investimentos com a minha outra estratégia. Por que você não faz todo o seu capital nessa estratégia? Por quê? Porque é uma coisa mais avançada, que precisa de mais conhecimento, que demanda estudo, né? E a gente sabe que nem todo mundo tem tempo para acompanhar o mercado e aprender, por exemplo, logo de cara sobre opções, sobre commodities, esse tipo de coisa. Embora eu acho que é a maneira mais adequada de investir, isso toma tempo sim.
Bom, então, por isso eu estou diferenciando a minha carteira que eu estou montando com a maior parte do meu capital desta que eu vou montar agora. Só por isso. Não é porque eu não acredite nessa ou naquela carteira. Os aportes vão ser mensais, mas nem sempre no mesmo dia, dado em possibilidades pessoais. Então, no mês eu vou fazer um aporte daquela quantia. Às vezes a gente vai ter que adaptar, né? Enfim, mas não vai ser sempre no mesmo dia, porque como eu tenho trabalho, tenho outras obrigações, talvez no dia lá, que em tese eu faria, eu estou trabalhando. Vai ser mais ou menos na mesma faixa do mês, não defini ainda, vamos definir nos próximos vídeos, mas vai ser uma vez por mês. Então espere depois desses vídeos introdutórios ter um vídeo mensal do acompanhamento da carteira. Então já marca lá você, já se inscreve na playlist, caso você queira acompanhar essa carteira. Público-alvo, tá? Quem é o público-alvo dessa carteira? São pessoas, como eu disse, sem qualquer noção do investimento. Queiram aprender o básico sobre como abrir uma conta corretora, comprar e eventualmente vender ativos. A gente não vai vender em princípio, mas já vou dizendo que futuramente vai sim, até porque isso faz parte de um gerenciamento de risco, de um balanceamento de carteira. Já usei uma palavra difícil, balancear, né? É realizar lucros, comprar na baixa, vender na alta, né? Essas questões aí que muitas pessoas falam, não, eu só compro. Então, não é buy and hold tradicional aqui. Quem acompanha o canal sabe disso. Se todo mundo faz isso, embora alguns grandes pensadores falem nos seus livros que só comprem, você vê as empresas que esses grandes pensadores seguem, eles também vendem. Warren Buffett vende, compra e vende com preços mais caros. É só ver os anúncios lá. Fulano de tal entrou, fulano de tal saiu, ou reduziu posição. Se todo mundo faz isso, na prática, por que nós vamos negligenciar o potencial de eventualmente realizar lucros? Não é o princípio inicial, mas eu não sou muito favorável a comprar e largar na carteira como se não houvesse amanhã e não vamos gerenciar mais. É a minha lógica, já estou avisando, se não gostou, já saiba disso. Também, filhos menores. Tem um filho, um enteado, um dependente. Você quer montar uma carteira para ele, né, de ações, fundos imobiliários e outros ativos, né, para quando ele, sei lá, chegar nos seus 18 anos, você dá o dinheiro para ele, você nem vai precisar dar o dinheiro para ele, porque você já vai poder montar a carteira, abrir a conta na corretora em nome do seu filho. Lembrando que aí você vai ter que declarar imposto de renda, IFEM. Esse vídeo específico não tem no canal de declaração em nome de dependentes, mas a gente pode fazer sim, fique tranquilo com relação a isso. Indivíduos de qualquer classe econômica. Lembrando que os valores que eu utilizei são ilustrativos, mas se você tiver mais dinheiro, você pode fazer percentualmente. Por exemplo, se eu boto 10% da carteira em determinado ativo, você vai pegar 10% do dinheiro que você tem e bota, né? Se você achar válido, né, seguir a estrutura da carteira. Enfim, repito, isso aqui não é uma recomendação de compra, mas é óbvio que você não é obrigado a seguir os mesmos valores que eu estou falando, nem a seguir nada do que eu estou falando, tá bom? Capital mensal assim, investido para ser factível para todo mundo, né? Eu vou investir R$200 do meu próprio dinheiro nos aportes da carteira. Como eu falei, R$200 do meu próprio dinheiro, eu vou comprar ativos desta carteira e vou montá-los da maneira que eu acho mais adequado, considerando que eu só tenho R$200 para fazer esse aporte mensal. O que eu considerei aqui para botar esse dinheiro? Como eu disse, a maior parte do meu dinheiro está em outras estratégias que precisam de mais capital e eu estou em outra corretora. Além disso, eu considerei que todos os ativos que estão aí inicialmente no meu foco para colocar na carteira podem ser adquiridos com R$200, até R$200. Inclusive, se não puder, você pode juntar o dinheiro para fazer o aporte no mês seguinte. Uma outra coisa que nós vamos comentar. Nada impede que no futuro a gente amplie esse valor ou diversifique, enfim, faça outros métodos. Também não é uma quantia tão pequena que possa ser desprezível. Eu sei que o salário mínimo está na casa dos seus R$1.000, né? R$200 é um percentual elevado para quem ganha um salário mínimo. Botar menos do que isso fica complicado também você fazer uma carteira que seja factível. Nada impede. Como eu falei, se tiver menos, você também adapta. Eu achei R$200 um valor razoável. Aí vai da realidade de cada um. Então, usando os ditos aí do grande aí também youtuber, instagramer, aí, Bruno Perini, meu xará, né?
você poderia criar um boleto do investimento. Quando você recebe lá o seu dinheiro, você separa um capital todo mês, né, assim que você receber o pagamento, para investir. Você não tem os boletos lá de água, luz, sei lá, energia, internet, você já separa o boleto do investimento, que é aquele dinheiro que você vai investir. E boleto é bem interessante porque a gente vai usar um método aí que vocês vão entender. Então, já separe esse dinheiro na hora que você receber, que você está deixando de gastar hoje para melhorar o seu futuro amanhã, né? O seu futuro dos seus descendentes. Tem essa disciplina do aporte, do investimento. Ativos, o que são ativos? Aí eu vou começar a dar as definições, né? Aquilo que eu falei. Se você, né? Não gosto, blá blá blá, então. Vou resumir, tá? Em termos leigos, populares, são bens que você adquire e põe dinheiro no seu bolso. Tudo aquilo que você compra e que aquilo gera uma renda para você, ou um potencial de ganho para você, é um ativo. Então, quando a gente fala assim, casa é um ativo, depende. Se for a casa para você morar, se você não vai alugar ela é um passivo, né? Ela só te gera despesa. Pode ser um passivo maravilhoso que você usa para morar, que né, é o seu sonho da casa própria, mas se é para pura e simples moradia, não dá para chamar de ativo. Chamar de passivo. Carro é um ativo? Também não. Carro é outro passivo. Pode ser muito bom, item de lazer, você usa para trabalhar, né? Enfim, dependendo da situação, mas ele te gera despesa. O carro e a casa poderiam ser ativos se você, por exemplo, comprar uma casa para alugar, ou você usa o seu carro e trabalha como taxista, né? Ele poderia ser, né, considerado como ativo. Mas resumindo, de modo geral, são passivos. Tá bom? Então, tudo aquilo que você compra e tira dinheiro do seu bolso é passivo. E não é isso que a gente quer construir, né? A gente quer construir uma carteira com ativos para gerarem renda para que você um dia possa se aposentar com o rendimento desses ativos. Ainda que você precise vender parte desses ativos, como a gente falou, para gerar renda, tem os dividendos que a gente vai comentar, mas enfim, você quer gerar renda, não pagar. Você pode até, com o dinheiro que você ganha destes ativos, comprar passivos para o seu lazer, roupas, carros, joias, enfim. Cabível apontar que nós estamos na fase de acumulação de patrimônio. Eu sou jovem, pelo menos, me considero jovem. Então, eu vou usar os dividendos, né, os proventos, rendimentos que eu ganhar para comprar novos ativos. Eu vou reinvestir para poder gerar mais renda com esses ativos. Bom, então, nessa fase inicial, não é recomendável pegar esse dinheiro e gastar com outras coisas, porque aí você não vai conseguir acumular um patrimônio para eventualmente se aposentar, parar de trabalhar e viver dessa renda. O ideal é reinvestir esse patrimônio que você vai receber, esses dividendos. Nada impede que em momentos futuros você comece a gastar parte desse capital, até para que você possa também, né, ter um pouco mais de conforto. Afinal, você investe para que aumente o conforto da sua vida. Não é o que eu vou fazer a princípio. Então, para fins da nossa carteira, os conjuntos de ativos que inicialmente estão no nosso escopo aqui da análise é o Tesouro Direto, ações, fundos de investimento imobiliários, os FIIs, e ETFs, né, os Exchange Traded Funds, só tem essa sigla em inglês mesmo. Vou explicar cada um deles, fique tranquilo. Obviamente, esses não são os únicos ativos que existem, mas são os mais fáceis de adquirir, acumular, negociar, bem como de explicar aí o funcionamento. Os ativos subdividem-se basicamente em duas classes: renda fixa e renda variável. Tá? Ressaltando, desses ativos que eu falei, o Tesouro Direto é de renda fixa. Ações, FIIs e ETFs são de renda variável. Não quer dizer que só existe Tesouro Direto na renda fixa, mas em princípio é apenas o Tesouro Direto que vai entrar na nossa carteira de renda fixa. Bom, existe CDB, LCA, LCI, enfim. Talvez aí na playlist vocês vão ver até mais comentários sobre esses vídeos. Renda fixa, também em termos leigos, tá? É aquela que se espera um retorno determinado previamente, uma taxa pré-estabelecida replicando um índice. Ou seja, o que é o Tesouro Selic? É um título do governo que te paga a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Ou um Tesouro IPCA, é um tesouro que te paga um índice de preço ao consumidor amplo, que para muitos aí é um dos tipos da inflação. Na renda fixa, você não espera que tenha perdas. Se o seu título for carregado até o vencimento, ou seja, está lá, vence 1/1 de 2025. Se você carregar até 1/1 de 2025, você não pode ter menos dinheiro do que você tem hoje.
Se você tirar antes, dependendo do título, aí sim. Então, se cumprir das regras no título, você não pode perder dinheiro. Alguns títulos têm liquidez diária ou quase diária, e aí sim, você pode deixou um dia lá, rendeu um dia, você tira, vai tirar mais do que colocou. Tá? Então, existem muitos títulos assim também, mas eles geralmente pagam menos justamente porque eles têm essa vantagem. E reúne a característica acima, permitindo que ocorra o saque sempre com igual ou maior valor do que investido. Como tudo na vida, esses títulos também têm riscos. E conforme a gente for comprar eles no quadro, eu vou falar dos riscos que esses títulos têm. Que não é porque é renda fixa que quer dizer sem riscos. Então, como eu falei, um dos riscos é esse. Você compra hoje e não tem como carregar até o vencimento. Dependendo do título, se você tiver que vender antes do vencimento, tem perda. Uma alta de juros e você está com o título pré-fixado, ou a questão da inflação, né? Enfim, tudo isso aí pode afetar. Mas se carregar o título até o final, não tem perdas. É uma parte importante da carteira, ela serve para dar aquela segurança, robustez, e é escolhido aí o Tesouro Direto, que a gente vai falar agora. Tesouro Direto. Imagina o seguinte, tá? O governo precisa financiar suas dívidas, seus investimentos, e ele não tem o capital, mesmo por meio dos impostos, enfim, não chegou lá, a FGTS não conseguiu arrecadar. O que ele faz? Ele oferece títulos da dívida dele, e aí você pode pegar esses títulos para você, então ele vai pegar o seu dinheiro emprestado, você compra o título, você é um credor do governo, e o governo ele está devendo para você. Só que aí ele não vai te pagar só o que você colocou. Ele te paga o valor que você colocou, mais uns juros, que atualmente, para quem deve ter acompanhado o noticiário, está bem baixo. É por isso que muitas pessoas estão fugindo desse tipo de investimento. Claro que há muito mais do que isso, mas o Tesouro Direto, de um modo geral, é o meio pelo qual o governo federal consegue financiar suas dívidas emitindo títulos. Então, por que eu emprestaria dinheiro para o governo? Porque que pareça, emprestar dinheiro para o governo, a chance dele te dar um calote é menor do que fazendo o mesmo para um banco. Se o governo te der um calote, o Bradesco, o Itaú, e aí se você for pegar os bancos menores, o Banco Inter, o Banco do Seu Zé das Couves, já deram calote há muito tempo antes. Então esse risco soberano, o risco do governo, é menor, porque o governo tem a máquina de imprimir dinheiro. Então ele pode lá, se não tiver como pagar, ele imprime dinheiro, muitos dizem que gera inflação, enfim, né? Te paga e resolve o problema, tá? Então, assim, não é sem risco. Há sim o risco do país sofrer uma grande crise, mas é um risco menor do que você, por exemplo, ter um CDB, um LCI, um LCA, e muitos não comentam. Tá? O risco do crédito privado são dos grandes bancos, aí, ou títulos agrários, e esses outros aí. Por isso eu estou limitando a carteira ao Tesouro Direto na parte de renda fixa no momento. Nada impede que eu possa mudar. Você, como cidadão, pode adquirir esses títulos e se tornar um credor do governo. Não é bom ser um credor ao invés de ser um devedor, para variar? Né? Então, existem vários tipos de título e conforme a gente for comprando, eu vou explicando. Renda variável, como o nome diz aí, ela varia, né? Ou alguns brincam até vareia. Então, não é possível ter previsibilidade e rentabilidade na renda variável. Eu posso ter um retorno muito maior do que eu estou esperando, muito menor do que eu estou esperando, ou até um prejuízo. É claro que considera-se que a perda só vai acontecer quando você vender as ações, né? Comprou um preço, vender mais barato, você teve perda. Ou se a empresa falir, né? Que aí vai a zero, né? Por exemplo, aí você perdeu o dinheiro. Né? Então, por isso que muita gente fala, só perde quem vende. Depende, né? Se você considerar que tempo é dinheiro também, dependendo do tempo que você vai ficar com o ativo lá no negativo, isso pode ser uma perda de tempo, de oportunidade, né? É discutível se só se perde quem vende também. Beleza? Então, ao longo do tempo, muita coisa pode acontecer. É importante que você tenha noção disso aí, se for investir em renda variável. Então, muita gente fala, invista em boas empresas. Boas empresas podem passar por momentos ruins, assim como outros bons ativos. Ativos ruins podem passar por momentos bons. Ativos bons, que eram considerados bons, eles podem ficar ruins e vice-versa. Então, tem empresas aí que há 2, 3 anos atrás eram top, que todo mundo escolhia, todo mundo botava em carteira. Hoje todo mundo já fala que é lixo, horrorosa, né? E os que estão entrando agora já entram com a cabeça, é lixo. Mas se você voltasse 3 anos no passado, você falar para o cara que comprou essas ações dizer que ela é lixo, era impensável.
Então, isso é uma reflexão que muitas pessoas podem fazer sobre realmente essa questão do longo prazo. É óbvio, né, que tem empresas que já estão há 50 anos, 100 anos aí, e a chance de quebrar é pequena, né? Mas a Kodak também era uma empresa grande e quebrou. Então, enfim, há sempre riscos. Obviamente, empresas que estão mais consolidadas têm um risco menor. Então, isso tem que ser levado em conta. Então, dada essa imprevisibilidade, mas também o potencial de multiplicar, porque a ação pode subir muito e valorizar muito o seu capital, não dá para ficar investido todo em ações, que é imprevisível, não dá para não investir em ações, porque você aí não está se expondo a ganhar bastante dinheiro. Então, uma carteira bem balanceada, ela tem que ter renda variável. Mas a prudência recomendaria uma quantidade bem menor do que a maioria das pessoas fala. 100% é ilógico e irracional botar em renda variável. Que ainda que você tenha ganhos, você está se expondo a um risco muito grande. Ações, o primeiro aí ativo de renda variável que nós vamos comentar. Uma ação é a menor parcela de uma empresa. Então, quando você compra uma ação do Itaú, você tem a menor participação possível na empresa chamada Itaú. Né? Você se tornou sócio, entre aspas, do Itaú, porque no Brasil nós temos uma dinâmica aí que tem ordinária, preferencial. Vamos falar isso em vídeos futuros para não se entender muito. Mas enfim, você se tornou sócio lá do Itaú, em termos gerais, e como sócio você tem direito à participação nos destinos da empresa, mas isso aí depende do tipo da ação que você escolheu, ordinária, por exemplo, e a quantidade, né? Não vai querer você comprar uma ação do Itaú, que tem bilhões de ações, e querer chegar lá na Assembleia e achar que a sua voz tem algum sentido. Mas, o mais importante, o maior foco das pessoas é receber, eventualmente, parcela dos seus lucros, dividendos, proventos, né? Você compra ação, a empresa lucra, por lei ela tem que distribuir um percentual lá do seu lucro. Lógico, por lei, regulamento, tudo isso aí a gente vai explicar melhor em cada empresa. Tem empresa que não distribui, tem empresa que distribui mais, enfim, né? Mas, via de regra, é uma possibilidade que todo acionista tem. Bom, e isso aí é muito interessante para você gerar a tal renda que a gente falou, passiva, sem trabalho. Só para você ter as ações daquela empresa, você está recebendo aquela renda sem fazer absolutamente nada. Né? E um dia essa renda pode ser tanta que pode pagar suas contas. É o que muitas pessoas fazem, inclusive. Não é a única forma de você investir, mas é uma forma bem popular essa aí. Mas já fica aqui o aviso com relação à quantidade de ações, né? Ah, eu quero ter mesmo ação do controlador, eu quero mandar na empresa. Dependendo da empresa, mano, você pode ter muito dinheiro investido e não vai mandar absolutamente nada, né? Então, para o investidor comum, não sei se essa é uma preocupação tão válida assim, opinião pessoal. Então, ações não são exclusividade de empresas listadas na Bolsa, mas obviamente o que a gente vai falar são das ações das empresas listadas na Bolsa, né? Porque é a ideia, né? Desse quadro. Todos os meandros aí a gente vai explicando aos poucos. Fundos de investimento imobiliário. Imagina, né? Tem um fundo que ele capta dinheiro, né? E ele adquire o direito ou a propriedade de um imóvel, de um grupo de imóveis ou de alguma coisa relacionada ao setor imobiliário ou títulos, né, papéis lá que dão direito a algum imóvel, títulos imobiliários. E com isso, eles são geridos por um administrador, ele vai receber os aluguéis daquele imóvel ou os rendimentos daqueles papéis e vai repassar aos cotistas. Então imagina lá, um administrador comprou um shopping e aí cada lojista paga um aluguel. Desse aluguel, ele desconta a taxa de administração dele e paga para cada cotista na quantidade de cotas que ele possui, né? Se você tem muitas cotas, vai receber muito. Se tiver poucas cotas, vai receber pouco. Tá bom? Então, isso aí foi muito popularizado recentemente porque é um dos ativos que atualmente ainda são isentos de imposto de renda, todos os rendimentos. E uma boa parte deles, embora não seja obrigatório por lei, distribui rendimentos mensais, tá? Então muitos FIIs aí distribuem rendimentos mensais. Só para aquela galera que gosta da renda recorrente, é uma estratégia bacana, né? Ter os fundos imobiliários, né? Então, inclusive, eu suspeito, tá? Que esses quadros que aparecem aí de comercial, olha, o fulano ganha tanto aí todo mês. Suspeito que seja uma estratégia baseada na compra de fundos imobiliários. Tenho que confirmar, até porque não perdi meu tempo comprando, mas suspeito que seja isso. Beleza? Então, é um ativo muito interessante para quem quer esse tipo de estratégia na carteira, né? Quer ter
esse tipo de exposição, receber um pouquinho todo mês, mas aqui vai alguns avisos. Tem um papo recente de que vão tributar dividendos, isso já levou a alguma queda aí no preço dos fundos imobiliários, né? E também, com essa pandemia, muitos shoppings, por exemplo, ficaram fechados e sem pagar, né, os seus dividendos, né? Então, tem sim os seus riscos. Não é renda fixa. Não dá para fazer reserva de valor em fundos imobiliários, como já foi sugerido em algum momento por alguns grandes youtubers. Por quê? Porque tem riscos. Um foi esse, né? Fechar agências. Tipo, tem fundos aí relacionados a agências bancárias, os bancos fecharem agências. Então, assim, na hora de escolher os fundos imobiliários, a gente tem que escolher com muita calma, muita tranquilidade, porque eles têm sim os seus riscos. Outra coisa negativa é que muitos fundos têm preço alto, né? Tem aí fundos de R$ 100, R$ 150, R$ 200, R$ 500, R$ 1.000, né? Então, investir nesses fundos fica inviável para quem está montando uma carteira do começo. Mas tem também fundos de 3, 4, 5, 10, né? Então, a gente vai tentar montar uma carteira com o capital que a gente tem, beleza? Então, fundo de investimento imobiliário, com muitas aspas aqui que não vou falar, seria equivalente a investir em imóveis sem ter que adquirir todo o imóvel, mas apenas uma parte dele. Claro que não é tão simples, existem questões muitas vezes negligenciadas, como a gente já comentou. O colega Rui das Neves sempre está aí comentando sobre fundos imobiliários, ele está sempre fazendo vídeos aqui no canal, lives, então acompanhem ele e mais aí o pessoal que comenta bastante fundo imobiliário para saber que tem sim seus riscos. É renda variável. O ETF, no Exchange Traded Fund, que talvez seja a coisa mais negligenciada no Brasil, mas lá fora é o que muitas pessoas, a forma de muitas pessoas investirem, porque ele tem uma premissa muito interessante. Tá? Inclusive na carteira lá fora só tem ETFs. Tá? Não é o caso aqui, mas só comentando, lá fora só ETF, por enquanto. Não, tem uma ação sim, mas enfim, majoritariamente de ETFs. O que é o ETF? Uma sigla em inglês para designar um fundo que replica um índice, tipo de ativos, uma carteira determinada. Tá? Ele não faz juízo de valor, ele faz um investimento passivo. Então, o índice tal, compra os ativos daquele índice, na proporção. Tá? Então, por exemplo, BOVA11. O que é o BOVA11? É um dos ETFs, existem outros, mas no Brasil seria o mais recomendável se você quiser isso, tá? Porque os outros não tem tanta gente comprando, que compra as ações que estão lá no índice Bovespa, tá? Então ele pega lá, tem uma relação, índice Bovespa, quais são as ações? Tá lá, 10% de Vale, 10% de Petrobras, 5% de Bradesco, 5% de Itaú, aí vai lá, 1% de WEG, não sei, enfim, tá lá. E ele vai comprar as ações daquele índice na proporção, tá? Então ele vai pegar o dinheiro lá e compra. Então, ele está fazendo para você uma diversificação, né, escolhendo os ativos sem que você tenha esse trabalho. Outro também muito conhecido é o IVVB11. Ele replica majoritariamente o ETF dos Estados Unidos. IVV, existe um ETF lá fora. Lá fora existem vários ETFs para a mesma coisa, mas esse aqui é o que ele replica, que é o IVV, que acompanha o índice SP500 das 500 principais empresas listadas na Bolsa Americana. Então, o IVVB11 compra cotas desse IVV, né, quase 95% de cotas de IVV, aí tem outras coisas, e, né, replica o IVV. E o IVV faz o quê? Ele acompanha o SP500, são as 500 principais empresas americanas. Para tudo isso aí, esses fundos cobram uma taxa, mas a taxa já está no preço. Então, quando você vai lá comprar um BOVA11, você não precisa ficar todo mês pagando taxa. A taxa já está lá no preço que você comprou, já está lá embutida. Em compensação também, no Brasil, embora lá fora também seja comum, mas não é o caso, no Brasil não se paga dividendos. O que acontece? O BOVA11 compra lá os ativos do índice, os ativos do índice eventualmente, né, Vale paga dividendos. Vale paga dividendos. Ele pega esse dinheiro, reinveste no fundo. E aí você não vai receber esses dividendos. Tá? Então, para quem gosta de uma carteira que precisa de renda mensal, renda recorrente, não é a mais recomendável você botar ETFs, né? Porque eles não pagam dividendos. Por outro lado, comprando o ETF a um custo relativamente baixo, você consegue montar uma carteira de ações, né, bem diversificada, o IVV aí, 500 empresas tem na carteira, o índice Bovespa deve ter umas 100 empresas na carteira, comprando uma única ação.
não, no caso, um único ativo, né? Não é ação, é um ETF. Então, ele serve à finalidade da diversificação com um baixo custo. Só cabe lembrar que, como é passivo, ele diversifica comprando todos os ativos lá. E nem todos os ativos de um índice são válidos de você colocar numa carteira. Então, opinião sobre isso. Se você é bem purista, quer estudar, quer analisar as empresas, talvez compense você comprar as empresas escolhendo com mais calma. Comprando um ETF, no entanto, você tem uma simplificação. Obviamente, algumas empresas lá você não escolheria, mas a maioria dos fundos tem um grande respaldo por trás e você teria uma certa previsibilidade da sua carteira. Na nossa carteira aqui vai ter sim um pouquinho de ETF, embora não seja o mais importante, até justamente porque muitos dos colegas não vão ter tempo de ficar acompanhando o mercado e olhando cotação, olhando ativo, enfim, aquela coisa toda. Não tem só esses dois, tem outros e a gente vai trazendo conforme vão abordando aqui no canal. Estratégia Barbell. O que é isso, Bruno? Tá? É uma estratégia popularizada aí por Nicolas Nassim Taleb. Vocês vão me ouvir falar muito dele. Ele é autor dos livros aí best-seller Iludidos pelo Acaso, Lógica do Cisne Negro, Antifrágil, Arriscando a Própria Pele, Skin in the Game, entre outros. Então você já deve ter ouvido alguém falando de Cisne Negro, de Skin in the Game, né, de antifragilidade, e talvez não saiba quem criou, né, ou pelo menos quem popularizou esses conceitos. Né? Então eu for direto na fonte, leia esses livros, entre outros que você possa ler, que são muito bons. O principal objetivo da estratégia Barbell, a ergodicidade, né, é eliminar o risco da ruína. Mais importante do que ter grandes rendimentos é que a carteira não esteja sujeita a perdas de todo o patrimônio. Você não pode perder tudo. Por isso que você não pode botar 100% em coisa alguma. 100% em ações, um colapso do mercado de ações, você perde tudo. Ah, isso pode acontecer? Pode. É improvável? É. Mas se pode acontecer, você deve evitar fazer uma estratégia dessa maneira. Porque, né, você não vai ficar olhando o mercado toda hora, e mesmo que você fique olhando, muitas vezes acontece o evento inesperado, o cisne negro, e cai de uma hora para outra. E não tem muito o que fazer. É esperar e torcer. O mercado está recuperando bem agora. E nem sempre isso acontece. Tá bom? Então você tem que eliminar o risco da ruína. Você também, focando só em rentabilidade, né, uma das coisas de Iludidos por Acaso, o fulano teve boa rentabilidade por 10 anos. Aí você projeta que daqui para frente ele vai ter boa rentabilidade. Esquece que pode ter fatores de sorte, fatores de acaso, conjunções, enfim. Nem sempre quem tem lucratividade fez o que é certo. Às vezes a sorte conta também. Às vezes, não quer dizer que sempre. Tá bom? Então, são muito importantes esses conceitos. E o que a estratégia Barbell, né, sugerida pelo Taleb, sugere? Tá? Ele sugeriria uma alocação 90% em investimentos de baixo risco, títulos de renda fixa de liquidez diária, dinheiro, ouro, né, e 10% de investimentos em alto risco, mas com alto potencial de retorno. Bitcoin, Ethereum, opção de Bitcoin, opções, mercados futuros, ações de pequenas empresas, né, que são as chamadas de small caps, enfim. Tá? Então aqui já começa o primeiro ponto de divergência para a maioria das pessoas. A estratégia Barbell, ela diz que o risco médio deve ser evitado. Então muitas vezes a pessoa fala assim, vou montar aquela ação, todo mundo fala para todo mundo comprar, só aquelas empresas, tá lá, que tá por anos, gente sim, barará, 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 e aí você só compra 100% da sua carteira nesse tipo de empresas. E não tem nenhum tipo de reserva na renda fixa. Você pode ter um desempenho maravilhoso por muitos anos e em um único ano você tomou uma naba muito forte. Tá? Então ele diz que deve ser evitado. Portanto, essas alternativas, porque a chance de retorno é equivalente ao risco. Tá? Então, por exemplo, crédito privado. CDB, LCI, LCA, fundo de renda fixa, tudo isso aí tem que ser eliminado da sua carteira. Por quê? Isso é risco médio. Né? O FGC garante. Será que o FGC garante tudo numa quebra generalizada? Isso não vai acontecer. Até o dia que acontecer. Enfim, é mais fácil o FGC quebrado que o país quebrar. Por isso do Tesouro. Né? Mas o ouro, por exemplo, é mais fácil você... O Bitcoin... o FGC quebrado que o ouro parar de ser negociado, enfim. E alguns ativos de renda variável, tá bom? Então, alguns fundos imobiliários, pela sua estratégia lá, deveriam ser evitados, principalmente os fundos que só investem em papéis, ou fundos, por exemplo, que só investem num tipo de ativo, né? Ações de algumas empresas que o balanço está sendo muito questionado, você tem que ver se tem um risco de retorno bom,
né? E algumas blue chips, né? Porque é o seguinte, blue chips seriam as grandes empresas. Se você fica investindo numa empresa que o mercado já reconhece o valor, a chance dela se valorizar mais é pequena. Então vamos dar um exemplo. A Magazine Luiza hoje já é um fenômeno. Você colocar o seu dinheiro nela, a sua simetria, né, o seu retorno esperado é pequeno, porque ela já subiu demais. Quer dizer que ela não pode subir mais? Claro que não. Mas se você pega uma empresa que ainda está nesse começo dessa trajetória, a sua chance de ter um retorno muito maior do que comprar uma empresa que já subiu, sei lá, 20.000%. Isso não quer dizer que ela é uma má empresa, quer dizer que você tem que buscar sempre aquela que tem uma melhor relação risco-retorno. Fugir da média, fugir do que está todo mundo falando às vezes. Não, nem sempre, mas às vezes. Focar em alguma coisa que talvez esteja menos falado, para ter um retorno maior. Tá? Então, para o Taleb, o risco-retorno de ativos do risco médio não compensa você aportar neles, sendo muito mais interessante manter seguro a maior parte do seu capital e se expor a ganhos exponenciais com uma pequena parte dele. Invariavelmente compensa com sobras a parte de deixar de segurança. Exemplo, se você pegou 90% do seu dinheiro, estava no Tesouro Selic, por exemplo, e 10% investido entre bitcoins, empresas pequenas, né, small caps, opções, principalmente seguro de carteira, né, apostando numa queda ou numa alta, enfim. Ainda que nem tudo desses 10% tenha se dado bem, provavelmente suas pequenas empresas foram bem mal no colapso, as suas opções, né, principalmente porque o Bitcoin também sofreu uma boa queda num determinado momento, mas principalmente as opções deram uma valorização tão grande que você já precisaria balancear de novo. Você já estaria saindo do 90 a 10 para, sei lá, 70 a 30, tamanha a valorização das suas opções. E aí você poderia usar todo esse dinheiro ganho com as opções para, aí sim, de repente, comprar ações e comprar outros ativos quando eles estivessem a seus preços mais baixos, tá? Então, você ter uma pequena quantidade de capital exposta em algo que pode te dar um retorno muito grande, muito superior, é sim algo favorável e que no longo prazo sempre dá um retorno. E que é muito desprezado, porque as pessoas falam, está subindo, todo por mês está subindo um pouquinho. Às vezes uma estratégia que anda de lado por muito tempo, mas dá saltos positivos, ela é muito mais vantajosa do que aquela que vai subindo aos poucos, risco médio, mas está sempre exposta a cair muito de uma vez sem proteção. Geralmente essa estratégia que perde pouco, mas que pode ganhar muito, ela é mais favorável no longo prazo, e isso é contraintuitivo. Eu poderia me estender mais aqui, mas a leitura dos livros do Taleb são mais elucidativas, mais esclarecedoras do que eu poderia ser. Estratégia Barbell, então, prosseguindo, tá? Na nossa adaptação brasileira aqui, a versão brasileira do Barbell, para a gente poder seguir aqui também o dinheiro que a gente está investindo, eu vou fazer um Barbell 80-20, que significa 80% em renda fixa, 20% em renda variável, contando que já no princípio é tesouro direto, renda fixa, para começo de conversa. Tá bom? No começo, primeiramente. Por que isso? Porque não dá para colocar, por exemplo, opções de ouro com esse capital que a gente vai resolver, né? E também para simplificar, né? Para ficar mais fácil das pessoas compreenderem no princípio. Ao longo do tempo, a gente pode aí aumentar o risco, se colocar de repente alguma estratégia de proteção ou aumentar a quantidade de ativos. Mas eu vou deixar você bem direto aqui. Se você não tem tempo, nem interesse de estudar o mercado, nem quer se aprofundar, se você acha isso um saco, é recomendável que você que se mantenha o Barbell clássico, 90-10 lá do Taleb, 80-20 aqui que a gente comentou. Que assim você deixa os seus ativos na maior segurança possível. E com uma pequena parcela você faz apostas arrojadas em ativos que você conhece minimamente. Assim, se acontecer uma catástrofe, você ainda tem a maior parte do seu patrimônio. Aí você pode me falar, pô, Bruno, mas aí não rendeu nada. Então, não rendeu nada, mas é melhor do que perder. Porque, repito, começa ganhando, todo mundo está feliz. Começa a ver os númerozinhos negativos na conta, nem todo mundo tem a disciplina de manter os aportes, de manter a estratégia. Então, uma estratégia como essa também dá
uma certa tranquilidade mental. Ah, eu não preciso disso, então faz do jeito que você quiser, tá? A proposta aqui é essa. Ninguém é obrigado a seguir. Eu vou fazer dessa maneira. Se eu tivesse que começar, eu faria dessa maneira, porque os estudos mostram que, embora eu tenha feito diferente, algumas coisas deram certo e outras deram erradas, eu não estava ciente do risco que eu estava correndo. Então, uma coisa muito importante, teste travesseiro. Se você dorme em paz com a sua carteira, é um bom sinal. Agora, se você investe, aquilo te gera preocupação, insegurança, ou se alguém te perguntar o que você está fazendo, você não sabe explicar muito bem, isso também é importante, você não deveria fazer, porque ainda que você tenha paz, você corre o risco de ser surpreendido negativamente. Balanceamento de carteira, tá? O que é isso, tá? Considerando que a renda variável varia, nós falamos, que mesmo a fixa tem seus rendimentos, a gente vai comprar o título do Tesouro, ele vai render um pouquinho todo mês, com o passar do tempo, essa proporção inicial que a gente planejou, que inclusive não dá para montar certinho no começo, justamente porque a quantidade é limitada, ela vai variar. Então, a renda fixa subir, seria válido você pegar parte dos seus títulos e vender para comprar renda variável e vice-versa, para você reequilibrar essa conta, tá bom? O Benjamin Graham, mestre aí do Warren Buffett, ele dizia que essa abordagem deveria ser feita anualmente, né? Você tem lá a sua renda fixa, renda variável, você olha no final do ano e fala assim, você sugeriu 80-20, chegou no final do ano, sei lá, está 70-30. Aí você regulariza, né? E vice-versa. O Roxo, Luiz Fernando Roxo, sugere que esse balanceamento seja feito sempre que for atingido um determinado percentual de lucro, um determinado tempo, né? Que ele chama lá de alfa e H. Né? Enfim, para facilitar a nossa vida e com a limitação de dinheiro, tempo, disposição, eu pensei em algo mais simples. Sempre que eu verificar com a classe de ativos está um percentual maior do que o limite, eu vou aportar na outra. Então, estou lá, 80-20, 80-20, né? Tentando ajustar 80-20. Se eu perceber que fiquei em 70-30, 70% renda fixa, 30% renda variável, eu suspendo meu aporte em renda variável e começo a aportar em renda fixa, até eu balancear de novo a minha carteira. Acho esse o jeito mais fácil de fazer para quem tem pouco tempo. Em momentos futuros, eventualmente a gente vai vender alguns ativos para fazer esses ajustes, tá bom? Vai ficar só parando de comprar. A gente pode vender algum ativo que subiu mais. Por esse motivo é relevante adquirir quantidades pares, tá? Então não compre uma ação de uma empresa, compre duas. Porque sempre que possível, atingindo algum percentual bacana, a gente pode fazer uma venda. Por exemplo, o Roxo chama isso também de hedge da alegria. Uma ação dobra de valor, a solução que causa menor arrependimento é vender metade. Eu comprei duas ações a 10, né? Então tenho R$20 investido. A ação foi para R$20, agora eu tenho R$40 investido. Né? O que eu poderia fazer para não me sentir arrependido? Vendo uma dessas ações, realizei parte do lucro. Se cair, se o mercado foi a 20, caiu para, sei lá, 5, não tem problema. Eu vendi já uma ação, botei parte do dinheiro no bolso. Olha que legal. Se continuar subindo, for 50, 60, 80, enfim, só vendi metade, a outra está lá. Então, essa estratégia gera menor arrependimento. Não é o que nós vamos fazer inicialmente, mas já vou adiantando que lá no futuro será sim o que eu pretendo fazer. Raramente eu vou vender todas as ações de uma determinada empresa, somente se algo relevante acontecer, e é claro que eu vou comentar, estou vendendo todas as ações da empresa X, que eu acho que agora não condiz mais com a minha carteira, enfim. Mas é sempre importante, né? Se possível, compre os ativos em pares, no mínimo, para você ter essa margem de repente poder vender uma parte deles quando chegar num percentual de lucro que a gente considere aceitável. Corretora escolhida. Qual corretora que eu escolhi aqui para montar essa estratégia? Clear, curto e grosso. Clear. Por quê? Gratuita, não paga taxa de corretagem, não paga custódia, dá para comprar tesouro direto, ações, fundos imobiliários e ETFs, e também tem acesso a opções, embora a gente não vá colocá-las em carteira agora. Contra, cai muito, reclama muito sobre o atendimento, volta e meia a gente não consegue usar, aquela coisa toda. Para uma carteira como a nossa, é perfeitamente aceitável isso. Por quê? A ideia é entrar uma vez no mês para fazer os aportes. Se naquele dia do mês estiver ruim, a gente faz em outro mês, um outro dia. As vendas, eventualmente, que a gente vai fazer, não é subir dos 5%, é uma coisa, é um percentual bem maior que eu vou definir, que eu vou me estipular.
Então não preciso ficar olhando todo dia a carteira. De preferência nem vou olhar todo dia, porque isso aí, isso aí só atrapalha, né? Eu tenho outras coisas para fazer. E sim, tem outras alternativas. Já vi aí do Banco Inter, eu vou deixar aí uma playlist que eu fiz do Banco Inter. Não gostei muito, mas quem quiser pode usar do Banco Inter também ou qualquer outra. Se você tiver outra corretora, só saiba aí levar em consideração os custos, corretagem, custódia, tudo isso aí, para ver se compensa, né, para o tamanho da sua carteira pagar essas taxas. Tá? Dependendo do que você for fazer, não compensa. Para a nossa carteira aqui, eu acho que não compensa pagar nenhum tipo de taxa. Conta digital. Isso aqui é muito importante. Se você não tem uma conta num banco digital, você vai ter que pagar todo mês um TED para transferir esse valor aí da sua conta, lá, salário, enfim, para você botar na sua conta corretora, que é normal, tá? Você vai transferir da conta para a corretora como se fosse um TED, é uma conta também. Então, para você eliminar essa despesa, eu vou usar aqui a conta digital do Banco Inter. Para quem não sabe, o Banco Inter não é só a corretora, não é só a ação, é também uma conta. Primeiramente era uma conta, inclusive, né? Não tinha nem corretora. Para financiar a conta na corretora Clear. Então, eu até expliquei lá, eu deposito no Banco Inter por boleto. Você gera um boleto na plataforma, pode imprimir ele, ou só copiar o código de barra, paga o boleto no seu banco. Em 2 ou 3 dias, esse dinheiro é depositado na sua conta do Banco Inter. Quando você paga o boleto, ele já é descontado na hora na sua conta, mas o depósito leva algum tempo, esse depósito por boleto. Mas aí você não paga a taxa, né, de fazer o TED. Caindo no Banco Inter, aí eu vou lá e posso fazer o TED para Clear. E aí, fazendo o TED do Banco Inter, o Banco Inter, o Nubank, a maioria desses novos bancos menores não cobram esse tipo de taxa. Os bancões cobram, mas esses não cobram. Então, isso é uma maneira de você ter o custo reduzido aí do DOC e do TED. Quem quiser também tem outros produtos lá, o Banco Inter, eu analisei a plataforma mais a fundo, está na playlist aí desse vídeo, e aí você pode saber das novas outras funções. Então, eu acho muito importante, sim, você abrir uma conta num desses bancos aí, qualquer um a sua escolha, para evitar de pagar DOC e TED. Fora que, né, por exemplo, eu e minha esposa temos Nubank. Eu preciso transferir um dinheiro para ela, cai a qualquer hora do dia e da noite, tá? Eu não sei se o Banco Inter é assim, acho que não. Mas o Nubank, por exemplo, cai a qualquer hora do dia e da noite. Eu transfiro da minha conta para ela, sábado, domingo, enfim, feriado. Isso é uma comodidade que os bancões não têm, né? Até por isso alguns estão perdendo algum tipo de terreno. Então, acho muito importante. Como eu disse, tem o Banco Inter e o Nubank. Eu vou usar o Banco Inter porque o saldo lá está zerado, tá? Então fica mais fácil da gente acompanhar a evolução do patrimônio, tá bom? E como eu disse, tenho vídeos aí tanto do Banco Inter como no Nubank para quem quiser acompanhar. Próximos vídeos, então, aqui do canal. Abertura da conta na Clear, tá? Vou mostrar para vocês como se abre uma conta na Clear em seu próprio nome ou em nome de terceiros. Um vídeo posterior para a navegação do Home Broker, tá? Para você conhecer as funções envolvidas. E os vídeos seguintes serão basicamente os vídeos onde eu faço as minhas compras uma vez por mês, e aí eu explico por que eu comprei tal ativo, né? E por que não outro, por exemplo. De repente a gente pode até fazer alguma live aí no mês para tirar dúvida, né? Pessoal, sobre a carteira. Aí, acabei de pensar nisso, pode ser uma ideia interessante. Além desses vídeos, tem também as playlists de vídeos auxiliares que eu vou colocar aí, né? Perdão, os vídeos auxiliares que eu vou colocar na playlist, para caso você tenha alguma dúvida, né, sobre o uso do Inter, do imposto de renda, ou da Clear, enfim. Tá bom? Encerrando, deixo o convite aí para você conhecer meus e-books, o Guia Rápido do Mercado, as 6 dicas para atingir a independência financeira. Se você quiser ser aí um patrocinador dessa iniciativa, do seu canal financeiro, tem o link do Padrim, que vai estar na descrição, e aí você pode me ajudar a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade, ter acesso a grupos exclusivos aí, para trocar uma ideia, aquela coisa toda. Apesar desse grupo, nós temos também um grupo aberto. Quem quiser pode entrar no Telegram, cabe 20 mil pessoas. Tá? O link está aí, também está na descrição. Você entra lá e lá é compartilhado o conteúdo, você pode eventualmente fazer perguntas. Obviamente não vou poder dar a mesma atenção do que o grupo patrocinado, até porque tenho outras coisas para fazer também. Bom? E o link aqui para o canal da minha esposa, o seu canal emocional, você ter um encontro melhor com as suas emoções e um desempenho melhor na sua vida como um todo. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo, primeiro de muitos desse quadro,
né? Se você tiver interesse em outro tipo de conteúdo, investimento no exterior, em criptomoeda, temos diversos conteúdos aqui no canal sobre o mundo dos investimentos. Estamos sempre abertos a aprender, né? Commodities também, começando aí a investir. Estão aqui embaixo minhas redes sociais, né? Caso você queira ter acesso aqui, trocar uma ideia. Eu agradeço mais uma vez por você ter visto até aqui. Um abraço do fundo do coração e até o próximo vídeo.